Gente, 23 de fevereiro de 2026, que privilégio o nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar. Então, se você é habituê, se está conhecendo agora, saiba que é sempre muito democrático, feito com todo cuidado, respeito, carinho e dedicação, com uma curadoria responsável e atemporal, para que você possa acessar e se sentir informado a qualquer tempo, de fato, sobre tudo que a gente trabalha por aqui, viu? E então, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso, compartilhe com as pessoas que você deseja nutrir alguma discussão, algum entendimento, discussão, não no sentido de briga, né, gente? Mas no sentido de diálogo, de entender lados, possibilidades, vieses, compreensões possíveis a partir e com base em fatos, em situações do cotidiano, em situações de atualidade que a gente trata por aqui, sem nunca desprezar o que já foi construído e sempre projetando o que é possível, hein? Olha, é segunda-feira, logo depois da segunda-feira que foi de carnaval, né? Então, assim, passando rápido o tempo, claro, e a gente tem numa perspectiva aí muito interessante, que semana que vem já é mês de março e nós nos encontraremos por aqui. Gente, já estaremos abrindo o terceiro mês do ano, olha só. E da mesma maneira que a gente diz que passa rápido, a gente também diz que, puxa vida, que bom, a gente tem um tempo pela frente no ano para propor possibilidades, transformar, trabalhar, estudar, gente, fazer muita coisa que está no nosso horizonte ou que nem estava, mas que como a gente não controla tudo, aparece. Tomara que a gente sempre tenha as melhores escolhas, viu? Agora, vamos tratar do nosso sumário da semana, então, juntos? Semana passada eu sugeri, disse, ó, quem vai mais de tranquilidade aí, mas não sem emoção, que tal ver Monsieur Aznavour, que está no streaming e você pode assistir. Disse, olha, é coisa boa, coisa bonita para a gente ver, é uma questão que nos acomete ao tempo todo, né, gente? Por essa questão de transição de pessoas de um lugar para outro, movidas pelas mais diversas causas. E Aznavour era um desses imigrantes armênios que encontrou seu lugar e que prospectou isso ao longo da vida. Então, te deixei aí. Semana passada também deixei você com aquela pulguinha atrás da orelha, conversando sobre inteligência artificial e uma produção de um possível, vamos dizer assim, né, dilema ético do uso da IA para produzir textos publicados em jornal e como, vamos dizer, aqueles jornais vão lidar, os jornais que fazem publicações vão lidar com métodos, com manuais que lidem, que tragam essas coisas à tona. Bem, tem desdobramento sobre isso, mas vamos primeiro ao nosso sumário e depois a gente vai trabalhar, gente, com essas questões que têm a ver com desdobramentos da semana passada. Vamos juntos! Olha só, primeiro de tudo, quero conversar contigo um pouquinho aí sobre questão relacionada ao lixo, descarte de lixo. Pois é, tem tudo isso que não é novidade, não é inédito por aqui. Quero falar com você também sobre cúpula de discussão de inteligência artificial em Nova Delhi, na Índia, da qual o Brasil participou na semana. E quero conversar contigo sobre poliaminina, é isso mesmo. Essa nomenclatura científica, gente, que tem inundado ainda bem as nossas redes ao longo do mês de fevereiro inteiro. E eu quero aproveitar para relacionar contigo a proposição de pesquisa, patente, remédio e tudo que tem a ver com o nosso entendimento a respeito do tema. E tem mais uma coisinha ou outra por aqui ou por ali, de paralelo ou entrecruzamento com essas questões que vamos discutindo, e eu vou trazendo para você aqui. Vamos juntos? Então, olha só, deixa eu começar conversando contigo sobre se você viu, assim como eu, na sua timeline aí, várias montanhas de lixo para lá e para cá, descartados, esses lixos, né? Descartados inadequadamente no pós-carnaval ou durante o carnaval. Pois é, são as mesmas montanhas, gente, ou tem o mesmo tipo que a gente vê depois dos festejos de Ano Novo nas praias, né?
e sabe que quem é habituê por aqui já conhece a minha abordagem, que em programa depois de Ano Novo eu costumo trazer números, argumentos de autoridade, ações conjuntas, apelo de utilidade pública para que todo mundo faça a sua parte, porque a gente só consegue transformar uma cultura, né, gente? Quando a gente insiste, quando a gente recomenda, quando a gente exemplifica, quando a gente dá uma canseira aí, né, pensando nisso, sabe? E em relação ao lixo bem descartado, tem a ver com esse ponto também. E agora, no Carnaval, diz o que você quer trazer de novo sobre isso, Cleusa? Ó, pessoal, não podemos nos esquecer que já faz mais de 10 anos que nós temos, em âmbito nacional, aí convergindo para novas ações, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas isso é um âmbito, como eu disse, nacional, empresarial, é um trabalho conjunto de direcionamento bastante significativo, mas bem amplo. No entanto, individualmente, a gente pode fazer as melhores ações, né? É não descartar lixo no lugar inadequado. Essas montanhas de lixo que a gente vê pós-carnaval, pós-ano novo, gente, não são produções de grandes empresas, são produções de indivíduos que não vão procurar uma lata de lixo, que não vão guardar o próprio lixo e levar embora depois. Esse é o ponto fundamental, né? Olhar para a própria conjuntura. E por que estou falando disso? Porque várias cidades fazem isso em vários momentos, várias situações, mas a cidade de Palmital, no interior de São Paulo, fez um trabalho, começou um trabalho logo antes do Carnaval, na semana antes do Carnaval, gente, que vale a pena a gente entender qual é a psicologia desse trabalho, né? Por quê? Porque ela colocou placas em lugares que eram, assim, verdadeiros depósitos de lixo a céu aberto, mas que a prefeitura nunca indicou como lugares para se depositar lixo, e as pessoas iam e simplesmente despejavam lixo de toda espécie. E aí eles colocaram placas que são linguisticamente agressivas, vamos dizer assim, que chamam as pessoas de nomes que para a cultura nacional são bem pejorativos, para dizer, ó, se você descartar lixo aqui, você é isso aí que está na placa, viu? E isso é um apelo, pessoal, porque se a condicionante da conscientização não faz o efeito almejado, quem sabe se essa condicionante de se sentir xingado faça esse apelo, né? Então são mecanismos, estratégias, pessoal. É importante que se diga, né? Diz, mas a prefeitura então tá xingando todo mundo de isso ou aquilo. Não, gente. A placa está lá naquele local dizendo, ó, se você jogar lixo aqui, é isso. Então, vamos entender qual é a frase feita aí, né? Porque também a gente diz, ó, falta muito amor no mundo, mas falta muita interpretação de texto. Então, vamos ler juntos, aproveitar e entender e interpretar melhor aquilo que nos chega como mensagem, né? Importantíssimo, não só interpretar por conveniência. Dito isso, gente, quero conversar sobre inteligência artificial. Ora, na semana passada eu trouxe aqui aquele zum, burburinho ainda na semana de carnaval, se pode ou não pode usar inteligência artificial para produzir textos publicados em jornais. A questão é que os manuais de imprensa ainda não prevêem de maneira tão categórica isso, né, pessoal? De novo, IA generativa é algo muito rápido, mas algo muito recente. Então, nós todos, como poderia dizer lá atrás Umberto Eco, gente, queridíssimo intelectual italiano que discutia essas questões sobre semiótica e sobre alcance da comunicação, entre tantas outras, entre tantos outros ensinamentos que ele nos legou. Aliás, fez uma década, né? Completaram-se 10 anos do seu falecimento na última semana. A ideia da propagação das informações, ou do telefone sem fio com propagação das informações. Diz, todos nós, em todas as idades, estamos aprendendo juntos a lidar com isso. Então, não é algo que gerações anteriores tenham vivido para exemplificar ou nos ensinar. Não, estamos todos aprendendo juntos as questões relacionadas a IA. E nesse ponto, pessoal, países começam a se organizar
essa cúpula que aconteceu em Nova Delhi, na Índia, na última semana, direciona ou promove aí um encontro, uma discussão sobre caminhos a respeito do uso de inteligência artificial. Afinal, gente, tem um ponto aqui que eu destaco, que é bom que a gente entenda, quando vai escrever uma redação sobre inteligência artificial, quando vai discutir essas questões, olha, diz assim, quando poucos controlam o algoritmo e a infraestrutura digital, o que nós temos aí não é inovação, viu? Quando poucos controlam algoritmo e infraestrutura digital, não é inovação, mas a gente está falando em dominação, é em capturar dados. Já indiquei aqui os seremos dados para vocês. É capturar dados sem contrapartida. Tem que tomar esse cuidado, tem que entender melhor essas questões. Vamos aprendendo juntos, com parcimônia, com cuidado. Bem, quem estava por lá, né? Além do Brasil, França, outros países também, eu deixo o link para você, porque a ideia é, pessoal, salvaguardar direitos humanos na esfera digital e também promover integridade de informação, protegendo a indústria criativa dos países participantes, ou dos países que se importam com isso. Tem várias questões aí, várias situações que estão em jogo, que estão na ponta de lança da discussão, sabe? Outro ponto importantíssimo, gente, eu dizia que é a tal da poliaminina. Inundou, ainda bem, redes sociais, a mídia tradicional, conversa de cantina, né? Sobre o que é isso, que produção acadêmica é essa. Olha, gente, é uma produção acadêmica muito corajosa, cuidadosa, sistemática e que demanda tempo, décadas de pesquisa e ciência da Tatiana Coelho Sampaio, da UFRJ, que é chefe de laboratório e conta com uma equipe maravilhosa que também a ajuda nessa pesquisa. Estou deixando aí para você links sobre patente desse medicamento e sobre como é importante financiar a ciência para a gente ter patente dos medicamentos produzidos, né? Ela é muito cautelosa ainda no sentido de dizer se isso é uma cura para a paraplegia, por exemplo, mas há muitos e variados tipos de resposta positiva em relação a isso, gente. Então, claro, é para comemorar, é para festejar cada paciente que se sente melhor a partir do uso desse medicamento. Ela explica também, gente, nas inúmeras entrevistas que tem sido chamada a conceder, que é uma espécie de cola natural que aciona outros mecanismos no organismo e faz com que haja uma resposta diferente para melhor do organismo em relação a situações de paraplegia. Claro, aí você diz assim, mas ela falou daquele lance dos polímeros, que é o momento lá dos polímeros. Pois é, e é por isso, gente, que ciência não se faz sozinha, nem se faz de uma área só. Olha, polímero tem a ver com química, tem a ver com todas as sistematizações que a gente precisa para produzir melhores medicamentos que façam a nossa qualidade de vida melhor. Agora, quer ver? Faz 20 anos que ela está se dedicando a essa pesquisa. Faz 30 anos que ela trabalha nesse laboratório, gente. Quer dizer, descoberta, teste e melhoria de qualidade de vida não se faz assim, ó, de um dia para o outro. E aí você pode dizer, Cleusa, o que isso tem a ver, por exemplo, se eu quiser relacionar com a popularização das canetinhas emagrecedoras? É isso mesmo, gente. Canetinha emagrecedora sem receita médica, sem acompanhamento, sem outros cuidados, não faz milagre. Ela pode fazer diferença, sim, imediata. E também pode levar a sequelas irreversíveis, inclusive a morte. Existem mais de 60 casos de pancreatite estudados em observação ao longo de 2025, né, levantados ao longo de 2025, por conta do uso indevido de canetinhas emagrecedoras. E por que estou falando isso quando falo da poliaminina? Porque, gente, pesquisa de qualidade, transformação, demanda tempo. A gente precisa dar o tempo de transcurso de metodologia científica, sabe? Aquele item que aparece em todos os livros de ciências ou biologia, principalmente em 2 etapas aí da educação básica e que a gente não pode relegar simplesmente aos livros, tem que estar na nossa vida. A gente tem que entender que metodologia científica demanda tempo de observação, análise e, quem sabe,
ajustes no percurso. Olha, e que coisa boa a gente ter uma pesquisa como essa da poliaminina pela professora Tatiana Coelho Sampaio aqui. Mais um ajuste, né, pessoal, ou uma relação, é que em 11 de fevereiro se celebra, e isso é um estabelecimento da ONU, a entrada, a manutenção de meninas e mulheres na ciência, que elas encontrem seu lugar e se sintam também acolhidas por esse espaço, né? Que elas vejam que seu lugar é na ciência também. 11 de fevereiro, mês de fevereiro inteiro, né, dedicado a trazer aí esses pontos relacionados à pesquisa da professora Tatiana. E a revista Forbes trouxe também, gente, a Márcia Barbosa, uma pesquisadora em física que é reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como uma das mulheres mais influentes na ciência. Olha que legal, né? E ela é uma pesquisadora em física sobre as questões relacionadas, gente, a anomalias da água. Diz, puxa, Cleusa, quanta coisa a gente tem para celebrar nesse momento. E é o mesmo momento, gente, olha que paradoxo, que a gente tem número de feminicídio, que a gente tem discursos misóginos, que a gente tem situações da própria legislação, vocês devem ter visto pulular isso no último final de semana, relacionado à vulnerabilidade de meninas menores, né? Quando eu falo meninas, menores de 18 anos, não atendidas, não recobertas, a quem a legislação não chega, embora a legislação exista. Gente querida, para terminar, pensando em cultura, informação, e que a gente consiga melhorar a qualidade de vida de todos nós sempre, e pensar em arte mesmo, quero indicar a você Vermílio, que um amigo meu insistia para que eu visse faz tempo, um filme italiano que concorreu ao Oscar 2025 de melhor filme estrangeiro. Ele recebeu o prêmio do Festival de Veneza, olha, chegou às plataformas de streaming nos últimos dias. Vermílio, gente, é daquelas histórias que mexe muito com tudo que a gente tem em relação ao que há de expectativa com o outro, principalmente porque é uma história que está aí, ó, no finzinho, acontece na Itália, num lugarejo, no finzinho da Segunda Guerra Mundial. De resto, queridos, quero desejar a todos excelente semana de estudos, de trabalho, de amizades, de amores, de relações afetivas e relações profissionais, e que todos nós tenhamos o início de março valoroso. Já já a gente se encontra por aqui na próxima segunda-feira, ó. Fiquem bem, todos!